O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando a última semana do nosso tempo quaresmal. Estamos atentos à palavra de Deus. A palavra de Deus que nos é enviada é a palavra da verdade. Não uma palavra de verdade simplesmente, mas é a palavra da verdade. Nestes tempos difíceis, nós precisamos abrir nossos corações, não para ouvir aqueles que fazem o mal, mas para ouvir Jesus, que gastou toda a sua vida fazendo o bem. E por fazer o bem, por incomodar, ele foi condenado, morto, crucificado, mas Deus o ressuscitou. Lemos uma série de intenções na missa de hoje. Pessoas que estão sofrendo nos hospitais, vítimas da Covid. Pessoas que já partiram do nosso convívio. Muitas vítimas da Covid também. Em nosso país, nós já ultrapassamos o incrível número de 300 mil mortos. Nossas autoridades estão patinando agora para encontrar ou comprar a vacina que deveriam ter comprado antes.
é uma falta de consideração com o nosso povo. Não adianta simplesmente falarmos que somos filhos de Deus. Jesus nos pede para fazermos as obras de Deus. Não apenas ficarmos adorando um Deus, como aqueles que Jesus menciona neste Evangelho. Ah, nós somos filhos de Abraão. Então Jesus diz: façam as obras de Abraão. Não se proclamem apenas filhos, mas se comportem como verdadeiros filhos. Façam aquilo que Abraão fez. Senão vocês se tornarão escravos do pecado. E o pecado não liberta ninguém. O pecado escraviza. E no final do Evangelho ainda Jesus diz: eu não faço as obras que faço porque eu quero. Eu faço porque meu Pai, Ele não chama Deus de Deus, Ele chama Deus de Pai. Meu Pai me enviou para vos revelar a verdade. É essa verdade que nós temos que tomar como norte em nossas vidas. Hoje também celebramos 41 anos do martírio de Dom Oscar Arnulfo Romero. A partir de 2015, Papa Francisco o canonizou como sendo São Oscar Romero da América. Eu me lembro muito bem, o ano era 1980. Era uma terça-feira, quando nos chega a notícia que Dom Oscar havia sido assassinado. Nós, nesta América sofrida, na nossa América Latina, vivíamos quase todos os países, com exceção talvez de 2, ditaduras sanguinárias, ditaduras militares, que queriam impor a sua vontade, a força em nosso povo. Dom Oscar era defensor desse povo sofrido. Lá em El Salvador, na América Central, ele era muito combatido pelos militares, era muito perseguido, era caluniado, injuriado. E enquanto ele celebrava a Eucaristia, a imagem é bem essa. Quando ele levantava o cálice do sangue de Jesus, os militares atiraram barbaramente nele, matando-o imediatamente. São Oscar Romero foi morto celebrando a Eucaristia por militares que certamente eram católicos, porque El Salvador é um país católico, como a maioria dos países da América Latina. Mas os militares se achavam deuses, e é perigoso nos entregarmos à vontade dos falsos deuses. Dom Oscar percebia que seria morto, mas não recuava em momento algum. Ele era a única esperança daquele povo sofrido, de um povo martirizado, de um povo pisoteado. Dom Oscar seguiu firme na sua missão de defesa dos excluídos da sua sociedade. Essa foi a razão da sua morte, do seu assassinato. Mas imediatamente Dom Oscar também ressuscitou. Aliás,
uma frase famosa de Dom Oscar Romero. Ele dizia, ainda em vida: se eu morrer, eu ressuscitarei nos braços do povo. E de fato isso acontece. A partir do martírio de Dom Romero, a América sofrida foi criando coragem para libertarem-se pouco a pouco das tiranias, dos militares que tantas mortes causaram nesta nossa América sofrida. Por essa razão, Papa Francisco, na sua imensa sabedoria, na sua caridade, na sua fraternidade, o declarou o santo padroeiro da nossa América Latina. São Romero de América, rogai por nós todos, mesmo como Dom Pedro Casaldáliga escrevera na época, nosso querido bispo de São Félix do Araguaia, mesmo Dom Oscar não ter sido compreendido por seus colegas de Mitra e de Báculo. Quantos e quantos bispos, arcebispos, cardeais, membros da Cúria Romana censuravam Dom Romero. Achavam que ele não deveria fazer aquilo que ele estava fazendo, ou seja, defendendo os mais pobres, como fez Jesus. Mas Dom Romero nunca se acovardou, nunca se intimidou. Temos hoje, neste dia 24 de março, 41 anos do martírio de nosso padroeiro da América Latina. Saibamos ver em Dom Romero aquele que viveu a verdade, aquele que construiu as obras do Pai, aquele que não se vendeu a um falso Deus, como vimos na primeira leitura, ao Deus de Nabucodonosor, um Deus falso que só queria oprimir seu povo. A verdade nos libertará. É a palavra de Jesus do Evangelho de hoje. Só a verdade nos libertará. Saibamos ver onde está a verdade, onde está a mentira, para realmente realizarmos as obras do Pai, para não apenas dizermos que Deus é nosso Deus, mas que como filhos saibamos valorizar as obras do Pai. O filho é aquele que segue os passos do Pai. Queremos seguir esses passos, como fez Jesus, tantos santos e nosso padroeiro latino-americano, São Romero de América. Por isso, neste dia em que fazemos memória da sua santidade, saibamos pedir a São Romero que não fraquejemos na defesa da verdade e que ele nos ajude a criar coragem para exigirmos vacina imediata para todos, porque só a partir da vacina nós conseguiremos deter essa terrível pandemia. Não podemos ter, num país como o nosso, que já foi líder de vacinação no mundo inteiro, exemplo, não podemos ter um país que não se esforça para vacinar o seu povo. Aqueles que querem mentir dizem que somos o 5º país a vacinar no mundo. É mentira, não é verdade.
nós estamos atingindo pouco mais de 6% de vacinação no país. Somos o número 60 na relação dos países que estão vacinando. Que saibamos ver a verdade, que não nos encantemos com palavras enganosas. Que Deus, que é nosso Pai, nos conduza nesse caminho da verdade. São Romero de América, rogai por nós.